quando Pedro pediu para mim assim, dia tal você vai pregar na igreja, encontra um texto aí e prepara para você poder fazer. Aí eu fui começar a ler os textos, sabe, que você vai nos textos favoritos, né? Vamos ver qual. E aí eu passei cheguei aqui na carta de 1 Pedro, e é o texto que a gente vai falar hoje. A gente vai ficar sobre os versículos 3 a 9, e a gente vai pensar um pouquinho sobre algo que na nossa vida é tão presente e ao mesmo tempo, quando a gente quer, é tão ausente, que são as coisas imperecíveis que Deus nos proporciona. Então, o título da mensagem é Imperecível, só que esse título não vai aparecer aqui porque ele pereceu, ele foi de propósito, era só para ter uma piadinha inicial. O texto de 1 Pedro de 3 a 9, nós vamos fazer a leitura do texto e depois vamos conversar sobre esse texto. Eu vou projetar aqui para os irmãos. Ele diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora, no presente tempo, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, para que, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que nós já sentimos aqui hoje, já passamos aqui hoje. O Senhor se faz presente e que o Senhor possa trabalhar no meu coração e no coração dos irmãos para entendermos o que esse texto nos traz e fazermos as modificações necessárias segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer, ó Pai. Age nas nossas vidas, no nosso coração, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa carta aqui de 1 Pedro, ela foi escrita num contexto de profunda perseguição com a igreja. A igreja que estava dispersa, lá no capítulo 1, versículo 1, Pedro ali vai dizer os destinatários dessa igreja. Pedro se apresenta ali como o apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos e forasteiros. E você pode ler esse texto e pensar, Pedro está falando para judeu. Não, Pedro está falando para crentes, para gentios que se converteram. Com certeza há judeus ali entre eles, mas há durante a carta versículos que comprovam que Pedro está direcionando a sua palavra para gentios que se converteram e tem ali o Senhor Jesus como seu Salvador. E quando Pedro fala com esses irmãos, ele vai falar para eles sobre uma perseguição que eles estavam seguindo. E aqui nós vamos trazer para o nosso contexto hoje, não uma perseguição que dificilmente algum de nós aqui está sofrendo, uma perseguição por estar hoje se dizendo crente. E esses aqui tinham essa perseguição porque, ao falar que eram cristãos, ao se juntar como igreja, eram perseguidos em diversos aspectos na sociedade. E ali Pedro, estando em Roma, ele está no contexto de perseguição e talvez um ano ou dois depois, no ano 64 ou 65, a igreja em Roma vai ser perseguida e Nero vai acabar com muitos dos cristãos que ali habitam, entre eles provavelmente Pedro tenha sido morto também. Então Pedro estava num contexto de grande perseguição e aí ele vai levar essa carta como uma carta de consolo e ao mesmo tempo de encorajamento para esses irmãos. Mas é interessante que Pedro aqui, lá no capítulo 5, versículo 12, ele vai falar, por meio de Silvano vos escrevo. E aí, os primeiros pais da igreja, remotamente, ninguém contestava a autoria da carta de Pedro, que era Pedro mesmo que escreveu. Depois, mais recente, talvez existam algumas outras linhas de pensamento, mas se nós voltarmos para o primeiro século e para o contexto, nós temos certeza absoluta que é o apóstolo Pedro escrevendo. E Silvano ali, ele foi o que nós chamamos de amanuense, que é alguém que vai ali, senta, e aí alguém fala, ele vai lá e escreve. E
Silvano foi esse amanuense para Pedro. E ali eles escrevem junto a carta. Mas o que é interessante? Silvano, quem é Silvano? Esse nome é a forma latina para o nome aramaico Silas. E vemos que esse Silvano é o mesmo que acompanhou Paulo em diversos momentos. Em Atos capítulo 15, quando Paulo está lá na prisão, com quem? Silas. E eles estão lá tranquilos na prisão? Então, porque eles oram, e o que acontece com a prisão? As portas se abrem. Por quê? Porque mesmo em perseguição, esse Silas aqui, Silvano, está lá confiando no Senhor. Então, quando ele está escrevendo a carta ali com Pedro, não é assim, Pedro, por que você está escrevendo isso? Eu nunca passei por isso. Não, acho que ele está lá debruçado assim, nossa, é mesmo, hein, Pedro? Aconteceu com você, aconteceu comigo também. E quem é esse Pedro, irmãos? Quem é esse Pedro? Talvez o apóstolo Pedro seja um dos que a gente tenha mais, assim, exemplos para dar de um homem igual a gente. Uma hora ele está lá em cima e outra hora ele está lá embaixo. Uma hora ele está com uma fé que ele fala, nossa, eu sou crente mesmo, hein? Pode perguntar que aqui eu respondo tudo. E tem hora que a pessoa chega para você e fala assim, não converse comigo hoje não, que eu estou precisando de oração. Sabe aquela pessoa que o cara vai assaltar e a pessoa fala tanto problema que o assaltante fala, tá, toma um dinheiro aqui, ó. Vai lá, compra um bis para você aí, vai comer algum lanche que você não tem condição hoje. Às vezes a gente está nessa situação de altos e baixos. E Pedro, ele experimentou isso, a gente vai ver isso aqui. Pedro aqui, ele está em Roma, ele está falando aqui, e ele fala lá em 5,13 para Babilônia, mas a Babilônia aqui não é a Babilônia que a gente conhece da Mesopotâmia, aqui é a Babilônia que é a referência a Roma, que era o povo dominante da época, que era o povo que era colocado como aquele que subjugava os cristãos e que tinha toda a idolatria, e nesse contexto Pedro vai falar que estava ali e ele está em Roma. Pedro escreve essa carta por volta do ano 60, como eu disse, muito próximo da época que houve aquela grande perseguição. Então, nós estamos falando aqui desse apóstolo Pedro, e o apóstolo Pedro, eu vou passar por alguns textos aqui, rapidamente, para a gente contextualizar quem é Pedro, para quem não sabe, ou para quem não lembra, ou para quem não se recorda, poder se recordar, para a hora que a gente voltar para o texto da carta, a gente ter certeza de que Pedro não está chutando. Pedro não está, eu acho que é isso. Não, Pedro tem certeza. Ele não titubeia. A hora que ele fala, a hora que você ouve isso, você tem que dizer, o que Pedro está falando aqui, ele experimentou. É algo que ele viveu, é algo que ele sente. E tanto ele como Silvano ali escrevendo, se você imaginar ali ele sentado, o Pedro ontem fez um exercício, né? Imagina na sua mente, tal. Se você imaginar lá Pedro em pé, andando lá de Silvano, escreve isso aí. Aí Silvano vai lá, Silvano não para e fala, Pedro, não força, não é tanto assim não. Silvano vai lá e fala, eu quero mais, manda mais. E a gente tem à disposição a carta para a gente ler hoje e falar assim, é isso, Senhor, eu quero mais disso, eu quero mais da sua palavra, porque se eu estou passando por alguma tribulação, se eu estou passando por alguma situação dessa, eu quero sentir como é que eu tenho que experimentar esses momentos da minha vida. E esse apóstolo Pedro, então, nós temos aqui, e eu montei rapidamente um gráfico aqui, ó. Pedro começa subindo. Lucas 5,5, ele diz assim, mestre, naquela situação ali da pesca, mestre, havendo trabalhando toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então Pedro está ali o quê? O crente. Nossa, vou lá, Jesus falou comigo, eu vou lançar e vou pegar, e lá vem, e ele é abençoado com isso. Então, Pedro está lá numa crescente. Mais para cima, sendo questionado por Jesus, ele reconhece quem Jesus é, Mateus 16,16. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou? Aí no 16 ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nossa, Pedro está lá, crescente. E agora? Esse crente não para mais, ninguém segura. É quase um... Eu não vou falar isso, né? Porque tem uma igreja assim, Pedro, ele é quem? Ele é o primeiro... Não, ele é o primeiro Papa. Então, Pedro era um homem igual qualquer um de nós. Pedro não tem nenhuma santidade.
E essa subida dele aqui não vai ser assim eternamente. E aí, o que acontece? Ele chega para Jesus e diz assim, em Mateus 16, 22, 23. Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus chega para Pedro e diz assim, eu vou ser perseguido, vão me prender. E Pedro diz o quê? Opa, peraí, eu estou subindo aqui, ó. Jesus, vem comigo, não vai acontecer nada com você. E aí Jesus diz para ele, para Pedro, a quem Jesus tinha acabado de dizer, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e eu nem vou entrar na discussão de quem é a pedra. O que eu quero dizer é, 2 versículos depois, Jesus diz para ele assim, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mais para frente, mais para baixo. Tentando usar a força, ele corta a orelha do soldado que foi prender Jesus. João 18, 10. Negando Jesus depois 3 vezes, quando foi capturado, em Mateus 26, 69 a 70. Mesmo que depois nós vemos que após a 3ª vez que ele nega, o que Pedro faz? Ele chora. Ali já é aquilo que... Sabe quando... Você não passou nunca por isso, mas eu já passei. De fazer alguma coisa muito errada e no segundo seguinte fazer assim. E começar a chorar. E dizer, por que eu fiz isso? Eu sabia o que era certo. Eu sabia por onde eu tinha que andar. Eu sabia com quem que eu não tinha que falar. Eu sabia do que eu tinha que me esquivar. Mas eu fiz errado. E aí o arrependimento de Pedro é inerente ali naquele instante. E ali ele se coloca com o sentimento de arrependimento de alguém que chora. Porque ao seu amigo, aquele que estava com ele há tanto tempo, ele vê, e tem alguns filmes e tem alguns seriados, recentemente assistindo um seriado, eles fazem essa cena, né, de Pedro olhando de fora, Jesus lá no Sinédrio, Jesus apanhando, Jesus sofrendo, Jesus sendo escarnecido, e Pedro lá fora, alguém que eu estando ali quando a gente visitou Cafarnaum, a gente foi na casa de Pedro e você vê o contexto que toda hora Jesus fazia o quê? Ele ia para a casa de quem? Para a casa de Pedro. Ele ficava ali na casa de Pedro, ele convivia muito com Pedro e aquele amigo dele, e no Evangelho de João a gente vê que é interessante que muitas vezes João fala ao discípulo a quem ele amava, João está dizendo de quem? Dele próprio, mas ele sempre fala de quem? De Pedro. Eles eram muito próximos de Jesus e naquele momento que ele está ali, ele nega Jesus uma vez, ele nega Jesus a 3ª vez, ele nega Jesus a 3ª vez e nesses filmes retratam sempre Jesus lá de dentro, olhando para Pedro lá fora e meio que assim, eu te avisei. E às vezes a gente está vivendo a nossa vida, a gente está passando pela nossa vida e o Espírito Santo de Deus está assim no nosso coração, eu estou te avisando, eu estou te falando. E a gente escolhe, não, eu achei que eu estava subindo, então aqui eu tomo conta. E Pedro, acontece isso com ele. Mas, como o Senhor é o nosso Deus, depois, lá na frente, que Jesus ressuscita, ele vai ter ali com os discípulos, e ele tem ali a conversa com Pedro, e Jesus diz para ele lá em João 21, 17, apacenta as minhas ovelhas. Ele dá ali para Pedro uma tarefa de apacentar as suas ovelhas. Então, voltando para o nosso texto, quando nós vemos aqui esse Pedro, entenda, nós estamos vendo alguém que viveu com o Senhor Jesus, que conviveu com o Senhor Jesus, que experimentou coisas com Jesus, que experimentou coisas depois que o Senhor Jesus morreu, que depois que o Senhor Jesus ressuscitou, depois que Jesus subiu aos céus, Pedro fez parte da igreja primitiva, trabalhando, agindo e sendo peça fundamental ali, como o Senhor havia determinado. Nós precisamos aqui então lembrar e deixar claro na nossa mente tudo o que Pedro passou ao lado de Jesus, para nós chegarmos então aqui no primeiro versículo que eu quero trazer para vocês. Bendito Deus e Pai, do nosso texto lá da primeira Pedro,
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, nos regenerou para uma vida viva esperança. Mesmo nesse contexto de dificuldade, Pedro aqui ele exalta o nome de Deus e de Jesus Cristo, já ensinando que o contexto não altera nada a confiança que nós temos em Deus, porque Ele nos regenerou para uma vida viva esperança. E quem Ele? O nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, essa palavra Senhor no original é um título que é dado para Deus e para o Messias, Kyrios. E no original diz assim, os que falam grego aí, fecha o ouvido, diz assim, Jesus o Kyrios. Acertei? Jesus é Senhor, destacando a autoridade divina do Senhor Jesus. Alguém que é Senhor da nossa vida, alguém que é Senhor e que nos regenerou para essa viva esperança. Então nós temos que buscar a comunhão com Ele. O Deus e Pai de Jesus Cristo passa a ser também Deus e nosso Pai por adoção. Nós temos que ter uma viva esperança, porque Ele em sua morte levou sobre si os nossos pecados e sobre a sua ressurreição nos trouxe dentre os mortos. Nós que estávamos perdidos, Ele nos achou. Nós que estávamos mortos, Ele nos deu vida. Nós estávamos sem esperança, Ele nos deu uma esperança, uma viva esperança no seu nome. Por meio dessa esperança, Pedro então vai nos convidar aqui, nós vamos ver, a ter uma vida diferente em meio às tribulações, porque nós temos a certeza de que nós vamos receber essa esperança. E essa esperança, ela vem com um nome, uma herança, algo que nós vamos receber na eternidade. Eu pergunto para você o seguinte, você está lá na sua casa, lá fazendo suas coisas, cuidando da sua horta, cuidando do seu jardim, ou está lá fazendo qualquer coisa, vai lá e batem na sua porta. Advogado, vai lá, você chega na porta lá e fala, oi, tudo bem? Tudo. Sabe seu tio Joãozinho? Sei. Então, ele deixou uma herança para você. Eu vim aqui para te falar que você tem que ir lá pegar a herança. Qual é a única certeza que você tem nesse momento? A única certeza. Seu tio morreu. Seu tio morreu. Você vai ficar triste? Depende de quem era o tio Joãozinho. Eu conheci pessoas que receberam herança e não conheciam direito o parente. Ou que até não gostavam do parente. Mas quando o parente deixa a herança, do nada acontece algo, que pessoa boa. E aí, você recebe a herança. Essa herança, então, uma definição que eu busquei, não no chat GPT, como alguns, para quem estava na IBD sabe do que eu estou dizendo, eu procurei no Google, porque eu não estudei direito, diz assim, herança é o conjunto de direitos, obrigações e bens transmitidos ao herdeiro devido ao óbito do titular. Esse tipo de herança só diz respeito a direitos e obrigações e bens patrimoniais. É uma herança patrimonial, ou seja, é uma herança material. Só que ela só se materializa quando o dito parte. A herança que nós estamos tratando aqui não tem nada a ver com essa herança. É completamente diferente dessa herança, porque ela é uma herança que nós vamos ter na eternidade, porque já nos foi prometido. E não porque, Deus tem que morrer, ou Jesus tem que morrer de novo, não. Já foi consumado, está consumado. Nós vivemos debaixo de uma viva esperança. E que viva esperança é essa? E aí nós temos aqui 3 adjetivos dessa esperança. Primeiro, incorruptível. O que é incorruptível? Incorruptível é uma herança que não está sujeita à corrupção, à decadência. Ela é imperecível. Ela não estraga com o tempo, porque ela não está guardada em um cofre, ela não está na mão de um advogado, ela está na eternidade.
Não tem como a gente modificar pela nossa vontade ou de qualquer pessoa a esperança que nos está reservada. Essa viva esperança é a herança que está nos céus, que nós recebemos através do Senhor Jesus. Quando nós temos o Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas. E essa herança que não está sujeita, ela não é igual ao do nosso tio. Por maior que a herança que você recebe do tio Joãozinho, por maior que seja essa herança, e você já deve ter visto reportagens sobre isso, a pessoa vai lá na Mega Sena do fim do ano, que tem lá uma que é, 300 milhões de reais. O cara vai lá e acerta sozinho. 300 milhões de reais. Você fala... Aí eu já ouvi também, tá? Não é uma coisa que, estou inventando. Eu já ouvi crente dizer assim, nossa, se eu ganhasse, minha vida estava feita. Aí eu já ouvi também assim, eu ia construir uma igreja. Eu ia dar uma oferta para construir uma igreja. Irmãos, os 300 milhões, vai buscar reportagens depois de 10 anos, depois de 15 anos. Essas pessoas que ganham 1 milhão, 1,5 milhão em programa de televisão, vai olhar depois de alguns anos. A pessoa está com quanto no banco? 0. Nossa, mas eram 300 milhões. Mas então, é corruptível, gasta, é perecível. Não dá para se apoiar nisso. Então nós temos essa característica. A nossa herança, ela é incorruptível. Sem mácula é não manchado, não corrompido, puro, imaculado. Veja, até mesmo o povo de Deus, quando a promessa que Deus fez a Abraão, quando o povo chega na terra prometida, o que o povo faz com a terra? Macula a terra. Olha só, Jeremias 2,7. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, o que o povo fez com a terra? Vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Tudo que é terreno é passível de ser maculado, de ser corruptível. Tudo que é material, tudo que nós nos apoiamos em coisas materiais é passível de ser corruptível. Então, a nossa herança é sem mácula. Imarcessível, essa palavra é bem legal, porque é uma palavra que com certeza você vai passar a usar a partir de amanhã. É tranquilo até de pronunciar. Imarcessível, impossível de corromper, incorruptível, inalterável. De novo, imperecível. Essa palavra ela só aparece aqui em 1 Pedro 5,4, quando diz lá: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imarcessível, na NVI já coloca imperecível, para facilitar nosso entendimento, coroa de glória. A nossa viva esperança, a nossa herança, aquilo que nós vamos receber, está lá guardado e preservado, porque um dia nós vamos alcançar isso, através da regeneração na vinda do Senhor Jesus. E aqui, no versículo 5 vai dizer que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último dia. Pedro ele deixa aqui evidente que nós temos uma viva esperança para uma herança eterna e que somos guardados pelo poder de Deus mediante uma fé que é para a salvação que está preparada para se revelar. Quando nós dizemos assim, eu aceitei Jesus como meu Salvador, a salvação nos conserva aqui, mas ela está em todos os tempos verbais. Ela nos salvou, ela nos salva e ela nos salvará. Porque o nosso entendimento, a partir do momento que nós temos e reconhecemos Jesus como Salvador da nossa vida, ele nos conserva aqui, mas principalmente é para aquilo que está preparado na eternidade. O que é que nós esperamos da eternidade? Se nós temos Jesus como nosso Salvador, nós temos essa viva esperança, mediante a fé que foi preparada para nós. E esse poder de Deus nos preserva para nós vivermos essa vida. Então nós temos uma viva esperança, que ela tem a qualidade de ser uma herança incorruptível, uma herança sem mácula e uma herança imperecível. A partir dessa apresentação aqui de Pedro, apóstolo de Jesus, que andou com ele, viu todos os milagres que ele realizou,
que sofreu sendo apóstolo, que morreu perseguido e até o fim da sua vida apresentou Jesus como seu Salvador, eu quero convidar você aqui para fazer uma dinâmica comigo agora. É uma dinâmica super simples. Você não vai sair do seu lugar, você não vai ter que fazer nada, eu só quero que você seja honesto. Você não vai ter que falar absolutamente nada. Você só vai pensar. E como a gente está em Atibaia, Atibaia é a cidade do... Ufa! Já pensou vocês me falam outra coisa? Eu ia ter que falar, nossa, deixa eu pular porque deu ruim. O que nós temos aqui, irmãos? Quantos? 3. Os morangos são iguais? Não, eles são diferentes. Mas são morangos. Tá, o que eu quero que você faça? Eu quero... Todo mundo está enxergando? Escolhe um morango para chamar de seu. Eu não quero que você fale, eu não quero que você depois... Se você, lógico, fala, nossa, nada a ver aquilo que ele fez, aí tudo bem. Mas, enquanto agora você está aqui, se dedique a fazer isso com o seu coração aberto. Escolha um morango para chamar de seu. Escolheu? Aí eu vou fazer a seguinte pergunta, não precisa responder. Por que você escolheu o seu morango? Você vai falar assim, nossa, porque eu achei mais legal porque um brilha mais, porque o outro está virado com o cabinho para cima, com o negocinho para baixo, está apontando para lá ou para cá. Você escolheu um morango, certo? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou continuar a pregação aqui. Fica olhando para o seu morango, tá? Esquece eu aqui, olha para o seu morango. E aí é o seguinte, o morango, ele tem uma característica. O morango, ele é o quê? Perecível. E o que acontece? Nós temos aqui, a nossa vida terrena, ela é uma vida perecível. Por que isso? Não porque Deus fez dessa forma, mas porque quando o pecado entrou no mundo, ele alterou as coisas criadas. Ele transformou coisas imperecíveis em coisas perecíveis. São atributos da criação que o pecado ele corrompeu. Em Gênesis 3, 17 e 19 diz assim: Adão, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os teus dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó retornará. O que vocês estão vendo aqui é a ação de algo que entrou no mundo, que está fazendo morada hoje no mundo, que é o pecado. E as coisas que nós escolhemos e as coisas que nós decidimos confiar estão atreladas na mesma característica que você está vendo aqui. E quais são essas coisas? Muitas pessoas apoiam a sua vida na saúde. A pessoa confia que enquanto ele tiver saúde, ele está bem. A pessoa vive acreditando que enquanto ele tem saúde, está tudo pleno. O que acontece quando a pessoa perde a sua saúde? O seu mundo desaba. Porque ela diz assim, poxa, eu fiz exercício. Tem que fazer exercício? Tem que fazer exercício. Ah, eu me alimentei bem. Tem que se alimentar bem? Tem que se alimentar bem. Mas se alguma coisa acontece na sua vida que tira a sua saúde, você vai deixar de confiar no Deus que é imutável, que te salvou? Não. A situação temporal de algo perecível não tem que ser aquilo que vai fazer você acreditar ou não, de você vir para a igreja ou não, de você ter comunhão com os irmãos ou não. Não é isso que define, porque você não pode se apoiar nas coisas perecíveis. Bens materiais. Tem pessoas que apoiam toda a sua confiança o quê? Nos seus bens. O dia que a pessoa perde o emprego, o seu mundo desaba. Porque ela está confiando no quê? Enquanto eu tenho meu salário, enquanto eu tenho meu 13º, enquanto eu sei que eu tenho lá meu fundo de garantia, eu sei que eu estou seguro. Aonde é que tem segurança, irmãos? Seu chefe chega para você e diz assim, olha, você, e eu já presenciei isso, você é um ótimo colaborador. Tem duas saídas, ou você vai ser promovido, ou você é tão bom que o mercado precisa de você, voa. Porque hoje,
A geração do mimimi está tão forte que o cara não é mais demitido, ele é desligado. Não fala mais, ele não foi demitido, ele foi desligado. A pessoa foi desligada. Não, fui demitido, não, você foi desligado, você vai ser ligado em outro lugar. E o que acontece com a vida espiritual da pessoa? Perdi meu chão, perdi meu emprego, perdi meus recursos financeiros, perdi aquilo que eu confiava. E às vezes o crente ele faz isso, ele barganha em cima de algo que é perecível, em algo que é material, e nós não podemos nos apoiar nisso. Para quem tem casa aqui, e todos nós moramos talvez em casa, em apartamento, acho que todo mundo aqui mora num teto, quando você termina de pintar a sua casa, o que é que acontece na parede? Vai uma visita e faz o quê? Passa a mão na parede branquinha. Por que a gente não pinta a parede de cinza escuro, né? Aí, ó. Ontem o professor fez assim na lousa, sujou tudo aqui, ó. Nem apagou, né? Tudo é perecível. Os bens materiais são perecíveis. O nosso carro, a gente cuida do carro lá, quem cuida do carro, né? O meu nem cuido, porque eu sei que é perecível. Vai lá, você olha, o carro tá sujo. Lava o carro e tal. Pô, vou lavar o carro. Você termina de lavar o carro, já vem uma folha, já vem um passarinho, já vem um monte de coisa. A chuva, as coisas materiais são sempre perecíveis. Mas há pessoas, irmãos, eu estou falando isso e é sério, que ela fala assim, se eu tenho a minha casa, eu estou seguro. E se ele perder a casa dele? Ele vai deixar de confiar em Deus? E por último, o tempo. E essa do tempo, eu relutei muito e até conversei com o Pedro, ele me deu, a gente conversou um pouco ali, mas ontem à noite eu, em cima disso, passei por uma experiência que, muitas vezes, irmãos, a gente não fala de Jesus para uma pessoa, porque a gente acha que a gente está no controle do tempo, de dizer assim, amanhã eu falo. E quando eu estava fazendo isso ontem, eu mandei uma mensagem para o meu pai, falando que eu estava orando por ele, e eu nunca fiz isso. Porque eu falei assim, eu vou usar o tempo como terceira ilustração. Porque às vezes a gente tem alguém do nosso lado, que a gente tem que falar de Jesus para essa pessoa, e a gente faz assim, depois eu falo, porque eu tenho tempo. Qual é o controle que você tem sobre esse morango que você escolheu aqui? Você escolheu um morango bonito? O que aconteceu com o seu morango? Gente, eu ia trazer uns outros aqui, esse site é bem legal. Começa a sair uns vermes das coisas assim, entendeu? É muito pesado. Cara, do bife eu fiquei chateado. Falei, não vou fazer isso, porque vai que o irmão tá lá com a carninha esperando o pão. Nossa, deixei na pia, não vou nem comer. Irmãos, tudo nesse mundo é perecível. E o tempo é uma das coisas que a gente acha que a gente tem mais controle. E o que a gente menos tem controle. E quando a gente entende isso, eu pergunto para você, se nós temos acesso ao que é imperecível, por que nós ainda confiamos as nossas vidas naquilo que é perecível? Nisso exultais, embora no presente tempo, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A nossa fé pode ser provada como ouro é provado pelo fogo. Nós podemos passar por tribulações que vão nos testar, mas isso só tem que ter sentido para fazer com que a nossa fé seja mais
firme na viva esperança que nós temos no Senhor Jesus. E não porque eu perdi meu emprego, então agora eu vou titubear, vou deixar de ir na igreja, vou deixar de participar das coisas. Ou ao contrário, porque agora que eu ganhei meu emprego aqui, eu vou na igreja para agradecer. Irmãos, a nossa vida ela tem que ser constantemente enraizada no Senhor Jesus, porque as provações vão vir e nós vamos perceber que essas são situações circunstanciais da nossa vida, uma vida perecível, uma vida que vai acabar, mas que nós temos essa viva esperança, uma herança eterna, incorruptível, imersível, algo que não vai ser modificado. E é nisso que nós temos que apoiar as nossas vidas. E aí, 1 Pedro 4,2 vai dizer: para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Quando eu descubro tudo que é perecível, e que às vezes, como aquele morango, eu escolhi para ser talvez o meu ídolo, aquilo que eu estou perseguindo, que o dia que eu conseguir isso, aí eu vou ser uma pessoa feliz. Meu Deus, irmãos, nós temos o Senhor Jesus já na nossa vida. Você pode buscar as outras coisas, a gente não é também um ser inerte, mas a nossa viva esperança já está depositada no Senhor Jesus, que é incorruptível e que nos preparou uma herança incorruptível. Uma herança que não se decompõe com o tempo. Algo que é imperecível. Porque no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Incorruptíveis. Ouça isso. Nós seremos restaurados, nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. A vitória no Senhor Jesus. 1 Coríntios 15, 52 e 54. E todas as tribulações que você vive hoje, experimente ela como se fosse algo para que a sua fé seja como ouro, apurada. Porque na eternidade, quando tudo isso se cumprir, quando a nossa vida aqui encerrar, nós temos a promessa de que o Senhor vai enxugar os nossos olhos de toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque essas coisas aqui, as primeiras coisas já passaram. E talvez um dos versículos mais famosos de toda a Bíblia, que nós sabemos de cor, é o versículo que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, o quê? Não pereça. Irmãos, esse perecer, está quente hoje aqui? Está bem quente hoje aqui? Imagina no inferno. A gente estava brincando ontem lá, a gente falou assim: nossa, está um calor do cão, né? A gente parou. Por que tem essa expressão, calor do cão, né? Aí eu olhei para a Scarlett assim e falei: não tem nada a ver com ela, não. Porque a eternidade, para quem não tem Jesus, está preparada e vai perecer. Mas quem está em Cristo Jesus não vai perecer, vai ter a vida eterna. Experimentar isso hoje, irmãos, experimentar isso na sua vida, é algo que o apóstolo Pedro escreveu aqui, de novo, não porque ele achou, porque ele experimentou. E Pedro morreu como? Velhinho lá? Não. Pedro foi morto. E diz a tradição que Pedro foi crucificado e que ele pediu para ser crucificado. Isso é eu não sei nem se eu posso dizer aqui que é uma certeza ou uma fábula, mas uma tradição de que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque ele não queria ser morto de crucificação igual Jesus foi, para não ter a mesma morte. Mas, de qualquer forma, Pedro ele foi morto. Mas mesmo assim, poucos anos antes dele morrer, ele escreve essa carta para aquelas igrejas. E essa carta, ela é conservada para que eu e você possa ler hoje e ter o entendimento de que nós temos uma viva esperança, uma herança incorruptível, uma herança imperecível.
nós temos que tomar posse disso nas nossas vidas. Deus abençoe os irmãos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos revela através da Tua palavra que o Senhor nos dá uma viva esperança em Cristo Jesus, uma herança incorruptível, uma herança que não se corrompe, ó Pai, uma herança imperecível que nós vamos experimentar na glória. Nós confiamos em Ti plenamente, ó Pai, e mesmo os irmãos aqui, nós que por vezes passamos por tribulações, possamos ter a certeza e experimentar de que a nossa vida está fundamentada na pedra que foi rejeitada, mas que é o Senhor Jesus. O Senhor tem nos colocado diante de Ti todos os dias e nós queremos experimentar como igreja, individualmente, ó Pai, cada um no seu coração possa experimentar na sua vida o que é ter a sua vida alicerçada no Senhor Jesus. Abençoa-nos, Senhor, nos conceda um dia ainda de muitas bênçãos e uma semana rica, ó Pai, em misericórdia, porque o Senhor tem nos sustentado e nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Obrigado, irmãos.